Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3 Rádio Ilha do Amor. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo, que é uma realização do divulgação espírita. Todos os sábados, no mesmo horário, estaremos nesta rádio divulgando a doutrina espírita. Eu sou Reinaldo Linhares e estarei com vocês hoje na condução do programa e conto com o apoio técnico de Souza. Nosso assunto de hoje que iremos abordar é o emprego da riqueza. Vamos bater um papo descontraído com Lourença, com o Souza, com a Anunciação, todos integrantes do grupo Divulgar. Hoje nós vamos tratar desse assunto de uma maneira descontraída e entender bem o emprego da riqueza. Ligue e participe do nosso programa através do número 3244-0864. São 17 horas e 7 minutos e vamos agora para o nosso momento de reflexão. Agora, momento de reflexão. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem nome. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde empenhada ao imposto público para que algo dissesses e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. São 17 horas e 10 minutos. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Ligue e participe conosco neste programa, 3244-0864. Nosso programa se encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook e através da busca Programa O que é Espiritismo. E também o nosso programa se encontra no YouTube. Pela mesma busca você encontra todos os nossos programas.
Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 13 minutos. Vamos agora para o nosso tema central, que é a roda de conversa, que hoje vai ser um papo de centro espírita. Hoje nós vamos tratar o assunto como um papo de centro espírita, como fazemos nas casas espíritas, esse bate-papo entre os colegas e trabalhadores da casa. Então vamos para a nossa roda de conversa. Solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Nossos convidados são todos participantes do grupo Divulgar. Lourença, Anunciação, Souza, o Raimundo, que era para estar aqui hoje, mas teve um problema de saúde. Que Jesus ilumine ele, que ele fique logo bom para retornar às suas atividades. Sejam bem-vindos, meus amigos, mais uma vez. E dê o seu boa tarde. Boa tarde, família. É um prazer estarmos juntos. Repetindo um pouco o que a gente faz na nossa casa espírita. Que seja uma tarde de luz entre nós. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma satisfação enorme estar novamente com vocês nesse horário, desenvolvendo um tema que será bem instigante para nós, para vocês também, que já é para nós e será para vocês também, queridos ouvintes. Souza, tudo em cima aí. Tudo bem. Então vamos para a nossa roda de conversa. Eu vou começar. O nosso tema de hoje é Emprego da fortuna. Fortuna, né? Então eu vou começar com aqui o Lucas, no capítulo 16, versículo 13, o que ele traz aqui para a gente começar hoje. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente Deus e a Mamon. Então isso aqui está em Lucas. E aí eu saio de Lucas e vou para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E vou lá para o capítulo 16 e vou para o item 11. Tá? E aí ele diz o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominado pelo amor do ouro, vós que vendereis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentirdes, portanto, a vossa alma dominado pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste econômico infiel dos bens que te confiei? Empregaste este poderoso fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Então, nesse primeiro parágrafo, ele nos traz vários pontos de reflexões que eu gostaria que nós comentássemos aqui. O primeiro ponto que eu quero levantar, para que a Lourença e a Anunciação comente, Jesus diz o seguinte aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: vós não vendereis a vossa alma para vos enriquecer. Guardai bem isso, vós que sois dominado pelo amor do ouro. Dominado pelo amor do ouro. Então aqui ele o Evangelho já nos dá uma conotação. Dominado é um pouco diferente de ser rico. Dominado. E ele vai: vós que vendereis a alma para enriquecer. O que ele está querendo nos traduzir? Eu gostaria que as minhas amigas falassem um pouco sobre esse tema. Por que ele coloca esses pontos de reflexão para a gente? Reinaldo inicia a nossa roda de conversa dando uma ênfase bastante interessante. Somos interrogados se é possível servirmos a dois senhores, a Deus e a Mamon. Em seguida, ele deu ênfase à descrição daqueles que servem mais às vezes a Mamon. São exatamente aqueles que vendem as suas almas para possuir tesouros. Eles podem
eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. É interessante que, quando se diz aqui que aqueles que podem vender as vossas almas, as suas almas, para possuir tesouros, a gente fica buscando por que fazer isto. E a resposta o Evangelho já nos dá. Não é para uma finalidade sublime, mas é para tão somente se elevar acima dos demais homens. Então está dito aqui que, na verdade, a nossa necessidade de ter cada vez mais bens materiais é para alimentar a nossa vaidade e nos colocarmos acima de nossos irmãos. A Anunciação certamente vai querer complementar. E continuando esse raciocínio, a gente também lembra que algumas pessoas que estão nos ouvindo podem estar nos questionando, mas o que é servir a Deus, o a Mamon? Então, servir a Deus é servir ao nosso Pai, servir a Mamon e servir ao mundo. Então, a gente, enquanto espírita, se pergunta, quem queremos servir? Então, como espíritos que estamos aqui para a própria evolução, faremos um esforço para servir a Deus, através dos nossos irmãos, através do Evangelho de Jesus, que nos faz esse convite também. Porque a compreensão maior que temos das lições de Jesus é justamente essa, que ele está nos convidando enquanto espíritos. Como algumas pessoas não compreendem ainda esse chamado de Jesus, é que tanto podem usar a riqueza, as coisas do mundo, porque não tem esse olhar, enquanto espíritos, que somos todos nós. Então, aproveitando para informar, que o servir a Mamon é a gente deixar de servir a Deus. E servir a Deus é renunciar às coisas do mundo, embora precisemos das coisas do mundo, mas nós estamos aqui não para servir as coisas do mundo, mas a gente se apropria das coisas do mundo para a nossa própria evolução. Eu vejo o seguinte, depois que eu falo da anunciação, fiquei aqui pensando e vejo o seguinte, servir a Deus e a Mamon. A Deus e, digamos, a matéria, os bens materiais, o mundo. Mas o mundo é criação de Deus, a matéria é criação de Deus. E servir a Deus, às vezes a gente fala servir a Deus, tem uma conotação irreal, vou dizer assim. Porque servir a Deus é tão bom. Servir a Deus não é uma obrigação. Eu não consigo visualizar servir a Deus como uma obrigação. Servir a Deus não é nada mais, nada menos de que você fazer a coisa certa. Servir a Deus não é nada mais, nada menos de que você seguir a lei da natureza, a lei que rege todo o universo, onde todos nós devemos cumprir. O mundo, a matéria, é criação de Deus e que Deus colocou para que nós aprendamos a conviver junto com as coisas materiais, sem nos deixar com que a matéria, o mundo nos domine. Porque a gente deve viver, a matéria, o mundo deve ser algo que nos sirva, não que nós servimos a ele. E aí, quando a gente vê isso aqui, quando a gente se deixa vender a alma para enriquecer, a gente inverte os valores. Eu deixo de servir a Deus no sentido de seguir a lei para me tornar uma pessoa muito importante no mundo e esquecer alguns valores que, às vezes, através dessa conquista, eu preciso ter, que são o valor da caridade, da fraternidade, de todas essas virtudes que a gente precisa conquistar. O Reinaldo faz a gente lembrar do capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. A recomendação é que cuidemos do corpo, o corpo é matéria, e cuidemos do espírito. A nossa grande dificuldade no cotidiano da vida é que nós nos coloquemos para o exercício do equilíbrio nessa relação. Como o Reinaldo pontuou, deve ser um prazer servir a Deus. Mas servir a Deus também requer de nós um autodomínio, uma postura em que a gente, em tudo que fazemos, nos revisitemos, perguntemos como faria o nosso mestre, o nosso modelo, Jesus. E aí vem a necessidade de nós percebermos que servir a Jesus é servir a Deus, e aí reside a necessidade de aqui estarmos.
mas há uma dificuldade muito grande nisto, porque no dia a dia nós acabamos nos perdendo desse referencial, que é Jesus, e utilizamos os bens materiais como nosso objetivo maior. O próprio corpo passa a ser o nosso interesse. É sim necessário cuidar do corpo, mas como um instrumento para que nós aperfeiçoemos-nos enquanto espírito que somos. Então, nessa caminhada, nesse cotidiano, não são as riquezas a preocupação primeira, não são os bens materiais as preocupações primeiras. E aí é interessante, para poder passar a bola para a anunciação, que a gente lembre da questão 719 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que o bem-estar é sim um desejo natural. O grande problema reside no abuso que se torna contrário ao cumprimento da lei de conservação. Porque aí a gente passa a alimentar a nossa avareza, a nossa existência material tão somente. E aí, novamente, a gente lembra de Joana, antes de passar a bola para a Nunce, que a Joana diz que nós precisamos, sim, ter objetivos existenciais. Quais são esses objetivos existenciais? É nos ocuparmos tão somente com o que salta aos nossos olhos, aos nossos sentidos, ou há objetivos maiores com os quais devemos nos ocupar? Como a gente está sempre buscando as nossas referências, aqui na questão 896, fala da riqueza, onde, bem no final da resposta que os espíritos deram a Kardec, eles disseram que a riqueza representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado, com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, se a gente usa a riqueza para o bem, bem comum a todos, né? Com todo, porque assim, a riqueza ela é neutra, ela não é prejudicial, não é a pessoa que é rica não vai para o inferno, não é do diabo, pelo contrário, é o uso que qualquer pessoa, qualquer ser humano faz da riqueza e também, né, a pessoa que é pobre, porque nem todas as pessoas que são pobres financeiramente falando, né, são humildes, são, né, pessoas que já são ligadas a Deus, que têm esse olhar espiritual. Então, a riqueza ou a pobreza, elas são neutras. Agora, o que a gente faz estando rico ou estando pobre é o grande desafio nosso. E aí, quando fala isso da sessão, o Evangelho começa nesse mesmo parágrafo, começa a dizer: que fizeste econômico e fiel com os bens que te confiei, usaste unicamente na tua satisfação pessoal. Aqui é uma pergunta seguinte, porque é o que Deus vai me perguntar. Porque os bens, tudo que nós temos, vem de Deus. Até as coisas que a gente acha que não tem muito a ver, mas vem de Deus. Deus é que permite que a gente passe por situações, tanto do bem como do mal. A gente passa por situações, tanto com a prova da riqueza como da prova da pobreza. Tudo passa pela vontade de Deus, tá? Então, aí o que acontece? Se nós temos uma riqueza, e o que fizemos com essa riqueza? E aí, qual é o objetivo da riqueza? O que é que nós vamos utilizar a riqueza? Isso é que nós precisamos questionar ou perguntar: o que fizeste? Porque a riqueza é muito importante. Se não fossem as riquezas, né, a gente não teria o progresso que tem hoje. Então, ela é de grande importância. Então, nós precisamos saber o que vamos fazer. Então, é isso que nós precisamos ver o que nós vamos pontuar nessa riqueza. O que devemos fazer com a riqueza? Qual o grande objetivo dela? Que é, né, Reinaldo? Reinaldo? E aí eu estou ultrapassando aqui a fala do nosso querido Souza, mas vou devolver para ele. Reinaldo resgata aqui para a gente o título do
item 11, que é emprego da fortuna. Na verdade, a gente está aqui para saber o que fazemos, o que devemos fazer com esses bens que Deus providenciou e que está sob a nossa administração, e não nossa posse. Isso. Eu só queria colocar aqui que no texto, quando você leu no princípio, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele fala na salvação dos ricos, quando alguém se aproxima dele, de Jesus, e pergunta: meu bom mestre, o que eu preciso fazer? Primeiro ele diz que ele não é bom, que bom é Deus. Isso. Aí, para que eu possa seguir esses caminhos, eu preciso seguir os mandamentos. Aí ele diz, os mandamentos, ele vai dizer aqui: não furtareis, não cometeis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amar ao próximo como a si mesmo. Aquela velha expressão que a gente vive é dizer, não é não fazer a ninguém, mas é fazer a alguém. A ação é de fazer a alguém aquilo que eu quisesse para mim. Então, nessa circunstância aqui, nessa situação, ele coloca que o jovem responde a ele, que tinha guardado todos esses mandamentos, desde a juventude. Ele pergunta, o que falta ainda? Jesus disse, se queres ser perfeitos, ide, vende tudo e segue-me. Entendeu? Quer dizer, ele coloca uma situação de que os bens materiais que nós conseguimos chegar aqui na Terra é apenas para que a gente mantenha o nosso corpo físico. Não é para que a gente fique se juntando para fazer o quê com ele futuramente. Essa é a grande questão do que fazer com a riqueza que a gente acaba juntando material na Terra. Que a grande riqueza que a gente precisa fazer e ter é a que ele diz aqui no princípio, seguir os mandamentos de Jesus. Quer dizer, nos melhorarmos espiritualmente, sempre. Isso. Aí a gente lembra aí, né, Suzanato, a fala da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, né? Quer dizer, Jesus, né? Aliás, o pai ali, né? Deu a 3 moços, né? O mesmo valor e cada um fez ao seu modo, na sua compreensão, né? Para aumentar, um enterrou, e aí Lourenço, acho que está melhor aí, afinada para desenvolver a parábola, vai falar. Eu acho interessante a nossa sintonia no estudo, não é isto, que se repete agora, porque isso ocorre muito na nossa casa espírita, na Associação Espírita Emanuel, alguém está falando e a gente já está querendo também contribuir, os recados dos irmãos vêm e a gente fica tentando compreender da melhor forma possível. Eu lembrei o mesmo que a Anunciação, e Reinaldo com certeza também, o seu Reinaldo, a parábola dos talentos. Ainda há pouco, quando o seu Reinaldo tocava na palavra riqueza, né? Esse item aqui nos traz muito essa palavra riqueza. E a gente fica um tanto quanto necessitado de aprofundar o sentido, o significado. E a parábola dos talentos vem nos ajudar nisto. O que é riqueza? Riqueza são todos os recursos. A providência divina providencia. É importante que a gente resgate aqui o significado de o que é Deus. Deus é a causa. Então, ele causa e ele fornece todos os recursos. Então, a paciência de alguém, o tempo livre que alguém tem para visitar um irmão, ou mesmo o dinheiro, ou mesmo a empresa que alguém abriu com o seu dinheiro, é um conjunto de talentos no sentido do significado recurso que não pode tão somente beneficiar ao detentor, mas que deve obrigatoriamente gerar também a felicidade de outros. E há milhões de oportunidades no dia a dia para que nós ofertemos o nosso tempo, ofertemos a nossa capacidade intelectual, ofertemos as nossas virtudes morais, já um tanto quanto, mesmo que inicialmente desenvolvidas. Então, servir a Deus com os talentos que temos
é o convite que é feito a cada um de nós diariamente, onde quer que estejamos. E eu vou voltar um pouco aqui de novo ao Evangelho, pegando todo esse gancho que você está falando, aqui no item 10 do mesmo capítulo 16, diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então aqui o que acontece? Os bens são de Deus. Nós simplesmente recebemos esses bens materiais, essas riquezas, como usufrutuário, como administrador. E ele ainda coloca mais ou menos íntegro. Isso quer dizer que a riqueza não vem só para os íntegros. Deus a distribui conforme a necessidade de cada um. Cada um recebe conforme as suas provas para evoluir, para buscar. Então ele coloca essa riqueza nas nossas mãos para a gente administrar. E aí, porque algumas vezes nós administramos bem e algumas vezes não. Por que será? E a questão aqui, 814 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos responderam, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, a gente sucumbe com frequência na posição que a gente está, rico ou pobre, em qualquer uma a gente tem falido, tem se equivocado ao longo das existências. E aí eu vou só complementar isso aqui que você falou. Por que que a gente sucumbe? Por que que a gente falha? Por que que a gente erra? Porque nós ainda somos imperfeitos. Nós estamos numa construção, nós estamos aprendendo. E quem está aprendendo erra. Por isso que Deus movimenta essas riquezas, que aqui nós estamos falando muito de riqueza material, mas também tem as riquezas morais, espirituais, que tudo isso, os talentos, tudo isso, essa movimentação que Deus faz, é para que todos nós tenhamos oportunidade de um momento provar da riqueza e outro momento provar da pobreza, para que a gente aprenda tantos e adquirir os talentos das nossas vidas. É isso, minhas irmãs? E aqui a gente lembra novamente de outra questão, que é a 717, sobre o risco que nós corremos de monopolizar os bens que não nos pertencem. Eles, como o Reinaldo acabou de dizer, eles continuam pertencendo àquele que é o Criador. Deus disponibiliza a quem quer, pela necessidade de cada um de progredir, de cada espírito de progredir. Então, a questão 717 vem nos lembrar que alguns de nós monopolizamos os bens da terra, inclusive causando prejuízos. A fome, a falta de moradia, a falta de educação, a falta de saúde, a tantos outros irmãos. Exatamente pela causa já apontada pelo Reinaldo. Tais irmãos que assim se comportam desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que podem ter ou que possam ter causado. E aí alguém que está nos ouvindo, que é espírita, deve estar lembrando da questão 621, que diz que todas as leis estão na nossa consciência. E aí, usar a palavra ignorância, mas é interessante, não é um simples desconhecimento, mas é uma falta de importância a essas leis divinas que já estão em nós, em nossa consciência, mas que nesse cotidiano da vida, a gente está tão preocupado em preservar a matéria amealhada, os bens materiais, que a gente vai mais e mais se afastando dos nossos referenciais, e o nosso referencial maior, que materializa tudo que devemos ser, é Jesus.
Então, é importante aí, Reinaldo, acredito que vai já fazer uma observação também, prosseguindo nessa ideia, é importante aqui que quem nos ouve, em nenhum momento nos entenda como que estejamos julgando aquele irmão que é rico, que tem a posse. E a Anunciação nos lembrou disso anteriormente. Tanto a riqueza como a pobreza são provas. O irmão pobre pode estar neste momento perdendo tempo com o seu murmúrio, assim como o irmão rico pode estar neste momento perdendo tempo apenas usufruindo em seu favor dos bens já adquiridos, já construídos. Para a gente dar uma paradinha, antes de dar uma paradinha, quero aproveitar o gancho que o Lourenço levantou umas coisas aqui muito importantes. Eu quero trazer, isso aqui é dados estatísticos que mostra mais ou menos essa situação de onde está a riqueza, né? As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma quantidade, a mesma riqueza de 3,8 bilhões de pobres. Então, 26 pessoas têm a riqueza da metade da população mundial. 6 pessoas no Brasil detêm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres. Então, 6 pessoas, 6 brasileiros têm a riqueza da metade da população no Brasil. Então, a gente vê que a riqueza ainda está, digamos, pouco distribuída. Ainda está na mão de poucos. Por que será isso? Nós precisamos conversar mais um pouco sobre isso, mas daqui a pouco a gente retorna para esse nosso debate. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 44 minutos e vamos continuar com a nossa roda de conversa. Então agora vamos para a nossa discussão que a gente deixou aqui ao encerrar sobre a riqueza e está na mão de poucas. Por que será que essa riqueza está na mão de poucos, onde a maioria ainda vive numa situação de pobreza? Vamos falar um pouco sobre isso? Quem gostaria de começar? Eu posso começar com uma observação que eu percebo que se torna do domínio de todos. Não é só um olhar da doutrina espírita, mas a doutrina espírita nos esclarece, aprofunda, que nós somos individualidades. Nós somos espíritos que, embora nós, no caso aqui, habitantes do planeta Terra, mesmo estando nós na escala, na ordem de espíritos imperfeitos, essa própria ordem, ela tem suas caracterizações diversas. Então, nós temos ainda limitações muito grandes pela nossa ignorância, pelo nosso interesse com as más paixões, pelo nosso interesse com a matéria. Portanto, aqui, no momento de agora, nós espíritos, mesmo estando nesta mesma ordem, há aqueles que já têm maior percepção do valor dos bens que estão sob a sua gerência. Alguns empresários, e aí aqui a gente já podia lembrar do Bill Gates, que é um homem riquíssimo e que em determinado momento da sua vida ele já despertou para a necessidade de produzir o bem de seus semelhantes. E até então ele já doou mais de 35 bilhões de dólares através da fundação que tem o nome dele e da esposa dele. É uma experiência interessante de se ver, porque a gente começa a lançar sobre o homem rico um olhar também mais caridoso. Nós temos aqui um exemplo de um homem rico que estimula o progresso. Ele não guarda simplesmente para o seu usufruto, pela ganância, para que ele abuse desses bens e, uma palavra hoje muito em moda, para que ele possa
postar, para que ele possa, como se diz comumente, aparecer, evidenciar. E é isto que nós esperamos que se repita entre os homens ricos que aqui estão encarnados na Terra. Porque esse é o objetivo da fortuna, produzir o progresso da ciência, o progresso econômico, gerando emprego. Por que que as universidades aqui no Brasil não são movidas pelos grandes empresários? A gente se pergunta isto. Se fala muito em cadeias que serão construídas e a gente fica pensando, será que o Brasil vai virar uma grande cadeia? Não é essa a intenção do povo que habita o Brasil, do povo que habita o planeta Terra. Nós queremos escolas, nós queremos hospitais, nós queremos praças para conversar, nós queremos uma vida de paz. E para isto é necessário que aqueles que têm, tenham a sensibilidade de dividir. Lourença foi para a riqueza material. E eu lembrei da riqueza espiritual trazendo Francisco de Assis, né? Que era um homem rico, né? De uma família rica, tradicional, e abandonou tudo e foi, né? Servir a Deus, né? Buscar os mais pobres, estar junto das pessoas mais humildes, dando o que ele tinha de melhor. E ajudou muito. Quando ele traz também para nós, no auge da sua dor também, a própria oração, né, de São Francisco, que todo mundo, a maioria da sociedade conhece, onde lá no final diz que é dando que se recebe, né? Então, tanto a riqueza material que a gente pode dar, a gente recebe mais, né? A gente espera que isso aconteça, assim como a riqueza espiritual. Quanto mais a gente dá, tanto que Jesus também, no Evangelho é falado sobre isso, né? Que até aquilo que não temos nos será tirado, né? Então, Jesus aí está falando, né, das coisas espirituais. Aquilo que a gente não trabalhou, não conquistou, então tem, vai ser retirado. O ferrugem vem e come. Vai. Falando sobre essa riqueza, a gente já vê, a gente está falando aqui a riqueza, alguns pontos negativos da riqueza, mas a riqueza tem mais ponto positivo do que negativo. A riqueza, como vocês já falaram, ela é responsável pelo progresso, ela é responsável pelas pesquisas. Hoje as pesquisas, os grandes laboratórios que investem em pesquisas para encontrar remédios, vacinas, através da riqueza. A tecnologia hoje avançou através da riqueza. Então a riqueza ela tem muito mais benefício. Agora, ela precisa realmente ainda ter alguns pontos que ela não é bem utilizada. E a riqueza ela precisa ser muito bem utilizada. E aí eu vou voltar aqui a ler o Evangelho, onde ele tem um ponto aqui, ainda no item 10, que ele diz o seguinte: uma propriedade só é legalmente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta danos para ninguém. Serão pedidos conta até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo ao outro. Então a riqueza é colocada nesse sentido. A riqueza, a propriedade, só é legalmente adquirida quando, na sua aquisição, não resultou dano a alguém. Então a riqueza é uma coisa importante que você deve buscar. O rico que teve a sua riqueza através do seu trabalho, dos seus esforços, é louvável. Mas a riqueza também ela deve ser colocada em benefício do outro, porque Deus proporciona a todos nós a oportunidade de sermos ricos para que a gente utilize essa riqueza em benefício do próximo, como já se falou aqui, em benefício da tecnologia, das pesquisas, de auxiliar o próximo, de ajudar os mais necessitados. E ajudar os mais necessitados não necessariamente é dar esmola. Ajudar os mais necessitados é você dar um emprego digno, é você
dar todos os direitos que o seu funcionário tem, o seu colaborador. Esse é o emprego da riqueza. Esse é o papel da sociedade, dos empresários que são detentores da riqueza. E aqui ele vem mais um outro trecho do Evangelho, vamos soltar a palavra para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, vou falar, depois eu falo esse trecho aqui. Eu queria ver a opinião de vocês, continuar falando desse tema. A questão 716, ela nos lembra que no nosso projeto reencarnatório, a natureza define quais sejam as nossas necessidades. Nós estamos aqui, temos uma tarefa a cumprir e temos o limite de nossas necessidades, do que vamos precisar para nos desenvolvermos no período que aqui devemos estar encarnados. E o homem, então, se coloca de uma forma voraz. O texto, a resposta dos espíritos, nos coloca como o homem sendo insaciável. E, a partir daí, ele cria necessidades que não são reais. Eu ouço muito as pessoas dizerem: eu posso viver com 3 mil reais, mas se eu receber 10, eu vou ter que dar um jeito de gastar esses 10 mil reais. Olha como é interessante essa colocação. Nós, essa colocação se faz interessante porque a gente começa a se perguntar, para gastar os 3 mil reais, a quais necessidades eu estou respondendo? E para gastar os 10 mil reais, a quais necessidades eu vou responder? Eu lembro neste momento dos nossos jogadores de futebol, os quais eu muito admiro, porque ofertam o seu talento para a manutenção de nossa alegria. Ainda há pouco o Brasil estava jogando com o Peru e ganhando, e a gente vê a capacidade, o talento de se mover no campo, coisa que eu, Lourença, não faria. Mas o ganho desses irmãos, quem é desses jogadores de futebol, e a gente usa aqui o exemplo dos nossos irmãos de modo didático, muito respeitoso, não é um julgamento, mas qual deles tem utilizado desse recurso, que é grande, para ofertar algum benefício à comunidade brasileira? Quais deles têm utilizado parte desse recurso para, por exemplo, estudar? Porque é para esta finalidade nobre que nós temos bens materiais. Não é para nos exibirmos, não é para ofender o outro que nada tem ou que pouco tem. E aí, seu Souza está me sinalizando aqui que ele vai... Não vai complementar, seu Souza? Vou sim, eu ia fazer uma colocação. Isto. Com relação a isso que a senhora falou, e tocou no aspecto aí dos jogadores, vamos colocá-los como sendo profissionais, como outros, em qualquer área. O que ocorre é o seguinte: como eles e outros trabalhadores também, é um percentual muito pequeno daqueles que têm vantagens financeiras pelo talento que têm dentro desse meio. Porque a maioria dos jogadores de futebol, já que a senhora relacionou assim, muitos deles não ganham nem salário mínimo. Então existe essa relação. A grande maioria realmente. Entendeu? Não ganham nem salário mínimo. Então, isso coloca também aquela história de seguinte: nem todos vêm com o talento para ser isso. Tanto que aqui também, nesse mesmo evangelho, no mesmo evangelho, no capítulo 16, ele trata da parábola do mal rico. Rapaz, eu ia falar dessa mesma coisa tá entendendo? Ele trata da parábola do mal rico. O que faz o mal rico? Como ele coloca Lázaro e o rico que vive em pouco. Lázaro agora está nas consolações e ele nas tormentas. Isso. Então, se eu faço mau uso
dos bens que me são confiados, a eles eu vou ter que prestar conta. Então é o que acontece com todos nós. A tudo que nos é dado, a gente tem que prestar conta. Seja, qual é na parábola dos talentos? Um ceitil. Eu tenho que prestar conta. O denário, eu tenho que prestar conta sobre isso. Então, se eu faço mau uso, não tenha dúvida, vou ser cobrado. E é exatamente o tema do que foi escolhido hoje, que é exatamente o uso da riqueza. Como usá-la? Como usar essa riqueza? Como é que eu tenho que usar? Eu tenho que tentar usar da melhor maneira que eu encontrar para me auxiliar e auxiliar o meu próximo, porque vem aquela outra questão. Eu não posso ajudar a ninguém se eu não estiver bem. Não é egoísmo. É porque se eu não estiver bem, como é que eu vou auxiliar? Entendeu? Então, são esses pensamentos que a gente tem que, essas buscas que a gente tem que buscar, que o Evangelho nos dá esse esclarecimento bastante grande, né? Para que a gente possa seguir. E é isso, você pegando este gancho, tu falou da parábola do mal rico, eu estou dizendo que Jesus, ele muito didático, ele trazia tudo isso. Em alguns momentos, de algumas falas de Jesus, as pessoas têm o entendimento que ser rico é uma coisa ruim, como ele coloca, é mais fácil um camelo passar no vidro de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas Jesus coloca a parábola do mal rico, mas ele coloca a visita que ele faz à casa de Zaqueu. Olha a visita à casa de Zaqueu que ele coloca. Mostrando que Zaqueu era um rico, mas a hora que Zaqueus olhou para ele, que conheceu, olha a mudança de Zaqueu. Continuou rico, mas começou a fazer diferente. Então é isso que Jesus nos convida. A riqueza é para fazer o que Zaqueus fez, fazer diferente. E como diz na parábola dos talentos, quanto mais você dá, mais você recebe. Se eu recebi 5, eu conquistei mais 5. Então é isso que acontece da riqueza. Quanto mais você distribui, parece que tem uma mina que você vai se tornando mais fácil. Quanto mais você ajuda, mais você tem possibilidade de ajudar. E no final, quando você faz isso, você vê que aquela ajuda que você faz, não faltou nada para você, não fez diferença no seu dia a dia. Então é isso que Jesus nos convida, que a gente faça sem diferença. Mas como a gente já está, o horário está indo, passa muito rápido, eu queria fazer aqui, colocar só 2 perguntinhas aqui rápido para a gente fechar. Por que as riquezas mudam de mão constantemente? E por que essa desigualdade das riquezas que acontece no mundo? Só para a gente fechar. Vamos lá, no seu. Tá. Você está com a bola. Os escritos que responderam para Kardec, mas eu estou aqui procurando sobre isso. Qual das estando... foi outro. Tá, mas, enfim, por conta da própria evolução. Uns são mais espertos, né, antenados com a espiritualidade, né, vão rapidamente. Outros são mais acomodados, como dizem os mais antigos, esperam cair do céu. E para a gente que está neste mundo, que eu costumo dizer que ele está colorido, lindo, né, nos chamando aí a tantas possibilidades, então que a gente se aproprie da riqueza, como eu já falei, mas que a gente saiba, né, o que a gente vai fazer estando com a riqueza, porque ela é temporária, ela é da terra. A gente, quando deixa a terra, a gente não leva os bens materiais, a gente ainda vai responder, né, pelos bens materiais que tivemos, o que foi feito, como a gente aqui já conversou. Então, que a gente tenha, se for nos dado não, se a gente teve essa possibilidade de ter a riqueza, os bens materiais, que utilizemos da melhor forma. E porque a gente vai deixar esses bens aqui, né, na terra. Então, que a gente utilize esses bens materiais, mas não se apegue a eles, porque vai haver também sofrimento. Se a gente, chegando no mundo espiritual, apegado a esses bens, às pessoas, seja lá no que for, a gente vai sofrer, porque no mundo espiritual
a gente não vai levar esses bens e nem vamos poder levar os nossos afetos quando a gente chegar o dia da nossa partida. Então, a riqueza tem a ver com a nossa evolução espiritual também. Adquirir essa riqueza, manter essa riqueza ou não, vai depender da nossa evolução. Ok. Quer falar alguma coisa, Lourenço? Só para a gente apresentar a nossa última participação aqui, a gente lembra da experiência da Condessa Paula, que no livro O Céu e o Inferno, ela está entre os espíritos felizes e ao final da mensagem dela, ela nos diz o seguinte: como eu, também vos tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, que aceitemos a nossa condição também de não ricos. Nos convidemos a exercitar o que Emmanuel denomina de resignação ativa. Se não temos os bens materiais para nos ocuparmos, nos ocupemos com o estudo, com a maturação tanto intelectual como moral. São alternativas maravilhosas que Deus nos disponibiliza para que nós sirvamos aos nossos irmãos. Reinaldo, eu nessa pergunta que tu deixou aí, eu queria fazer só uma colocaçãozinha do trecho aqui do item 11, quando ele fala do emprego da fortuna. E no emprego da fortuna tem uma pergunta que é feita, ele pergunta assim: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Aí ele responde: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, aí está o segredo, ele diz, a solução desse problema, aí está o segredo do bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade, e não é essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo a uma existência dourada. Quer dizer, se a gente amar ao próximo como a nós mesmos, a gente vai querer sempre que o nosso próximo tenha aquilo também que nos seja bom para nós. Se eu não tiver essa linha de conduta, eu vou querer o melhor para mim e para ele o que sobrar. Que é exatamente que não é a verdadeira caridade que se trata na doutrina espírita. Por isso é que a doutrina espírita vem com um lema para nós dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, nesse fora da caridade não há salvação, aí também está implícito o bom emprego das riquezas que a gente possa ter, ou possa fazer. Verdade. Então, nós estamos já próximos aqui, já adiantamos um pouco. Vamos só fechar o assunto, que realmente o emprego da riqueza, a gente deve pensar muito das nossas riquezas, né? Todos nós somos ricos. Porque se eu não tenho uma riqueza material, eu tenho uma riqueza moral, espiritual, que Deus me deu. Eu preciso empregar bem essa riqueza. E aí nós precisamos pensar muito. Todos nós somos ricos. Precisamos descobrir a nossa riqueza. Precisamos colocar a nossa riqueza em benefício de nós mesmos e do próximo. E é como a Lourença falou, se eu não tenho a riqueza, eu vou fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? É eu me sentir bem, eu estudar, eu lutar pela vida, porque a vida são lutas. Nem todos nós vamos poder ser ricos. Isso, matematicamente, já viu que não dá certo. Então, alguns estão ricos, outros pobres. Então, se eu não tenho a riqueza, eu vou lutar para viver o melhor possível. Lutar honestamente, buscar sempre fazer a coisa certa e seguir a lei de Deus. Se nós seguirmos a lei de Deus, tudo vai dar certo. Mas eu gostei, Reinaldo, tu falares aí que a gente precisa aumentar nossa riqueza. Aí é fácil, né? Isso.
Aumentar a nossa riqueza Aumentar, espiritual, um isso. abraço que se dá, no contemplar essa natureza linda que está aí todas as manhãs, né? E à noite aí para a gente olhar e agradecer. Cada momento de gratidão nossa é um centavozinho espiritual, né? Quando a gente se dispõe a sair a servir, né, a um irmão, tanto que Jesus disse, quando der esmola, quando der comida quem tem fome, é a mim que está matando, saciando, aliás. Quando fores me visitar na cadeia, tem todo esse, lá no Evangelho. Então, gente, como a gente moralmente não tem condições de fazer grandes coisas, mas a gente pode, através de pequeninas coisas, angariar essa fortuna, essa riqueza, todos os dias da nossa existência. E aí, só para fechar, pegando o teu gancho, quem foi que deu mais? Não foi a viúva que jogou a sua única moedinha? Então, gente, é isso que nós precisamos fazer. É isso que é o exemplo de Jesus. Então, todos nós somos ricos. Vamos usar a nossa riqueza. E a riqueza material que tem, também use bem. Que faça benefício, que ajude, que hoje eu tenho certeza, até só para a gente fechar essa parte, hoje as grandes empresas já têm, dentro das suas estruturas, tem um setor de responsabilidade social. Já é uma parte onde as empresas estão se preocupando com esse lado, de ajudar as pessoas, de fazer ações sociais. Então, isso já é uma coisa. Então, o mundo está mudando, as riquezas estão mudando e nós estamos mudando. E a gente sabe também que quando se faz recrutamento, né, na empresa, se aquele candidato tiver no seu currículo ação social, ele passa na frente de quem tiver os maiores títulos. Tudo isso são coisas importantes. E aí, seu Reinaldo, só para complementar a fala de vocês, bastante empolgante, né, bastante interessante, o trabalho voluntário está aí como uma oportunidade de a gente se doar em nossos talentos diversos, nas nossas praças, nos bairros em que a gente mora, nossas casas espíritas, né? Acolhem nossos talentos, não só o talento, o dinheiro, o recurso material, mas os nossos talentos intelectuais e morais, tá? Então estejamos juntos, né, realizando esse novo momento na Terra. Meus amigos, ouvintes da rádio, assim é o papo de Centro Espírita, como foi aqui hoje. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, são 18 horas e 13 minutos e agora nós vamos para a nossa Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Vou falar da nossa casa, Associação Espírita Emmanuel, que fica na Rua 19, do Quatraque 4. Nós temos estudos na terça-feira, às 19h30, é aberto ao público. Temos a palestra Passe na quarta-feira, às 20 horas, e temos a evangelização também, concomitante. Os adultos estão na palestra e as crianças e adolescentes estão, né, nas salas respectivas. Na quinta temos o estudo do Livro dos Espíritos, também às 19h30. Temos o estudo também da mediunidade na sexta-feira, também às 19h30. E hoje, sábado, às 18 horas, acontece o estudo do Evangelho. Todos estão convidados a nos visitar e a conhecer o Espiritismo, que é uma doutrina que nos esclarece, que nos conduz ao auto-amor, ao auto-encontro, para que, quando chegar o dia da nossa partida, a gente olhar para trás e dizer, né, que a gente conseguiu vencer o mundo. Agora nós vamos para a Agenda Espírita. Solta a vinheta, Souza. Confira agora a Agenda Espírita. Opa, vamos lá, vamos para a nossa Agenda Espírita. Só um momentinho. No mês de junho temos destaques hoje. Hoje está acontecendo em Teresina o MedSnap, né? MedSnap.
Não é isso, MedSnap? É meio complicado o nome. Que é um fórum, né? Um fórum que está acontecendo, é um congresso espírita, congresso médico espírita, onde tem vários palestrantes 140. de renome. 140 palestrantes. Uhum. 140... Podemos até, Reinaldo, dizer que seria de bom tom se fosse para o Guinness Book, porque é o maior evento de saúde e espiritualidade do mundo. Bem aqui pertinho da gente. Bem aqui pertinho. E, gente, todas as palestras estão no YouTube. Hoje eu assisti algumas ao vivo, mas estão todas no YouTube, eu já vi. Quem quiser, são só palestras magníficas sobre saúde, sobre vida, sobre várias coisas. Muito importante. E já no mês de julho, nós temos no dia 5 a 7, a Semana Espírita de Santo Inês. No dia 6 temos o segundo encontro maranhense de arte espírita em São Luís. No dia 19 e 21, Jornada Espírita de Açailândia. No dia 28 temos a 7º encontro espírita de Itapecuru Mirim, bem aqui próximo. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo que o nosso programa está sempre de portas abertas para divulgar seus eventos. Nos procure através do telefone do WhatsApp, fica mais fácil, 984 83 42 52. Entre em contato conosco que nós divulgaremos seus eventos com todo o prazer da vida. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um grande prazer estar com vocês nessa tarde. Agradecemos aos nossos amigos Souza, Lourença, Anunciação, por estar hoje conosco. Irinéia, que é a nossa companheira aqui, que vem aqui ficar conosco e trazendo boas energias aqui para nosso estúdio. Então, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar com vocês. O papo foi muito bom. E no próximo sábado estaremos de volta no mesmo horário. Eu estarei de novo no próximo sábado. O pessoal está me punindo, porque eu passei alguns sábados sem vir, né? A Isabela, o Souza se afastaram e me deixaram aqui, mas eu estarei com todo o prazer no próximo sábado. E o próximo sábado, gente, é um tema muito importante e que a gente vai tentar explorar. É um tema da atualidade que hoje a gente precisa discutir muito esse tema, porque acontece muito depressão. Nós vamos estar aqui com um psicólogo que vai nos tratar sobre depressão, talvez 2. Nós vamos tratar a depressão à luz da doutrina espírita. Então, um tema, é a doença do século, e precisamos discutir sobre esse tema para que a gente entenda, porque é um grupo muito grande de pessoas com depressão no mundo. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e agradecemos a Deus, a espiritualidade pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita, e finalizamos desejando uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes. Que Deus e Jesus Cristo derrame bênçãos e paz nos lares de todos vocês.